Shalom, povo de Deus! É bênção a gente estar aqui junto, a gente adorar o nosso Deus, a gente buscar Ele de todo o coração. A gente tem meditado nessa caminhada aqui do livro das Crônicas e essa reta final da vida de Davi e tem visto que a adoração a Deus é ponto central da vida de Davi, deve ser nossa também. Então vamos orar agora para a gente adorar o nosso Deus. Pai, nós te adoramos, te louvamos, reconhecemos o teu senhorio na nossa vida, meu Deus. Reconhecemos a tua majestade, a tua glória, Pai, e nos humilhamos, nos quedamos aos teus pés, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, Pai. E mesmo assim o Senhor é tão amoroso, Pai, tão misericordioso, tão gracioso que o Senhor olha para nós, mesmo com todos os nossos defeitos, Deus, e vem redimir e consertar a nossa vida, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor, por isso. E recebe, Pai, agora a adoração que é devida ao teu nome, Deus, que o Senhor merece, Pai, e que agora é somente as nossas vozes se unindo às vozes dos anjos e de toda a criação que te adora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Vamos adorar o nome do nosso Deus? Bom demais. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará. Toda língua confessará
tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Ó eterno Deus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Precioso sangue, minha vida mudou, meus pecados e culpas lavou, deixando pra trás meu passado sem Deus. Foi nessa cruz que a minha história mudou, que a minha vida deu novo sentido, onde eu encontrei a razão pra viver. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, Jesus, meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus, 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 o meu coração te louva, meu coração te louva. Jesus. Povo de Deus, o texto da gente hoje está no primeiro livro das Crônicas, final do livro quase, né? Capítulo 28. E fala de uma convocação de Davi. Davi, ele ajunta toda a liderança
de Israel com uma finalidade. E a gente precisa conhecer que finalidade é essa e o que é que isso tem a ver com a gente. Diz assim o texto: Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. Meus irmãos, parece que está havendo aqui uma convocação de guerra, né? Algo assim, parece que urgente está acontecendo aqui em Israel e Davi junta todo mundo. O que é que será que está acontecendo? Vamos entender? Pôs-se o rei Davi em pé, ou seja, solenemente, e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. A gente vale salientar, meus irmãos, um detalhe técnico aqui é que esse sangue que Davi derrama aqui não é simplesmente o sangue dos inimigos de Deus quando Deus manda ele ir à guerra, mas em algumas batalhas de Davi, Davi foi por conta própria, enquanto ele servia, inclusive, lá aos filisteus antes de subir ao trono. Então é por conta disso que Deus diz: não, você não vai edificar a casa de Deus. Então, o nosso Deus, ele entende que Davi, ele não deve ser esse que vai edificar. No entanto, o seu filho Salomão, ele deve fazer isso. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Ele está falando aqui da descendência dele, né? E é claro que ele também está apontando para o Messias, para Jesus. Porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá. Isso está determinado na bênção que Jacó faz aos seus filhos lá no final do livro de Gênesis, quando ele fala que Judá ele vai governar e que o cetro nunca vai se apartar da mão de Judá. E isso mais uma vez aponta para a chegada do Messias, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu, o Senhor escolheu ele a Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. A gente vê aqui a graça de Deus manifesta, meus irmãos. Deus ele não escolhe aquele que parece ser o mais hábil ou o mais capaz. Interessante que quando Samuel ele vai ungir Davi como rei, o próprio pai de Davi, Jessé, ele não lembra que nem que Davi existe. Somente quando Samuel ele diz assim: olha, não tem mais nenhum filho aí. Aí é ali que Jessé diz: tem o menor. Ou seja, o menor ali, ele não era o mais novo, simplesmente o caçula. Era o de menor importância, o mais mirradinho, o menos hábil, porque os outros filhos de Jessé, inclusive os mais velhos, eram homens de guerra. Eles estavam na frente de batalha. Então, é provável que Jessé e talvez o próprio Samuel olhasse para eles e dissesse assim: esses é que são os melhores, os mais aptos. Mas Davi ele diz assim: olha, dos filhos de meu pai, todos, Deus escolheu a mim. E é interessante que Salomão, ele era o filho menos provável também, uma vez que ele era filho de Batseba, aquela com a qual Davi, ele adulterou. E aí, meus irmãos, a gente percebe o seguinte, que Deus ele levanta pessoas para liderar e não são necessariamente aqueles que possuem a melhor credencial, mas aqueles que se dispõem a servir a Deus de coração. A gente sabe que lá na frente o Salomão ele vai se dispor e vai pedir somente sabedoria a Deus para isso. Mas ele, na oração dele, reconhece que o povo é de Deus, não é dele. Da mesma forma que aqui vai ficar cada vez mais claro para a gente, na leitura desse texto, que
Davi reconhece que ele só chegou onde ele chegou por conta de Deus. Então, esse ajuntamento solene tem a ver com um Davi que vai reconhecer isso diante do povo. Versículo 7 diz assim: estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Então, Davi está colocando aqui a centralidade da palavra de Deus no reino. De modo que Salomão ele poderia ser o rei, mas quem governava era o próprio Deus. E Salomão seria somente o servo de Deus. Essa era a recomendação pública que Davi estava dando ao seu filho. Meus amados irmãos, se há algo que a gente pode legar aos nossos filhos, e eu falo como pai também, com muito temor e tremor diante do nosso Deus, não é a nossa herança material, não é o sangue da família, é o nosso Deus. A adoração, a obediência, a honra a Deus sobre todas as coisas, a submissão total ao nosso Deus. Então, Davi, ele quer deixar esse legado, esse é o principal, o primeiro, aquilo que Salomão não poderia escolher de jeito nenhum. E ele estava falando isso em pé, solenemente, diante de todo o povo. Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus que me ouve, eu vos digo. Agora Davi ele fala ao povo. Qual é o maior legado de Davi para o povo? Guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles, para que possuais essa boa terra e as deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Davi aqui, ele só faz reverberar aquilo que Deus ele tinha falado a Josué. Ele chama Josué, quando Josué ele está para entrar em Jericó, e Josué estava com muito medo. Ele estava substituindo, o Moisés, que foi um grande líder que entra para a história de Israel e é celebrado até hoje, por toda a cristandade, inclusive pelos judeus. E Josué estava com muito medo ali, e Deus ele diz assim: olha, Josué, você seja forte e corajoso, mas não é para entrar em Jericó simplesmente, mas para guardar os mandamentos. E o Senhor ele colocou isso: se a gente guardar os mandamentos, quem governa é Ele, portanto, aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo vai se cumprir desde que a gente se mantenha fiel a Ele. E a gente procure isso sempre. E aí Davi está dizendo isso para o povo agora. E depois ele volta mais uma vez para o filho dele. Tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. E se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Então, o Salomão ele recebe um conselho de Davi. Aqui ele recebe de Davi essa palavra. E Davi está dizendo basicamente o seguinte: olha, Salomão, a vida bem-sucedida não é a vida rica. A vida bem-sucedida não é de relacionamentos nem de tapinhas nas costas. A vida bem-sucedida é a vida de obediência a Deus. Isso é o maior sucesso que qualquer pessoa possa alcançar. Isso porque, meus irmãos, uma vez que nós estamos nas mãos de Deus, a gente não precisa ter tudo no mundo para se sentir bem, pleno e realizado. Se a gente tem Deus, a gente se sente pleno, a gente se sente completo. E é interessante quando Davi diz assim: serve a Deus de coração. A palavra aqui, lá no original, é salem. É a mesma raiz da palavra paz, mas é a paz da plenitude, da integridade. Ou seja, Salomão, você deve focar todas as suas forças,
o seu intelecto, as suas emoções, as suas decisões, as suas memórias, os seus desejos em Deus. E aí você decide qualquer coisa. Esse é o único meio de acertar na vida, Salomão. Deus ele reitera isso para Salomão quando está prometendo a ele a sabedoria. Salomão, você vai ser sábio enquanto você se mantiver fiel a mim. A palavra continua dizendo: agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Ser forte e faze a obra. Davi ele deixa para Salomão essa responsabilidade. Ele não fala para Salomão, conquiste mais terras. Ele não fala para Salomão, não perca o trono. Ele não fala para Salomão, fique muito rico. Ele não fala para Salomão, seja feliz, meu filho. Ele fala para Salomão, construa o templo. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada um peci, como também a prata para as mesas de prata, ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro, o devido peso a cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas, para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda a obra voluntários com sabedoria de toda espécie, para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. Então, Davi, ele entrega toda a planta. E por que o templo era tão importante, meus irmãos? Muito brevemente eu vou explicar. Porque o templo apontava para Cristo, para o Salvador. O coração do templo era o Santo dos Santos. E no Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. A Arca da Aliança aponta diretamente para Jesus. Dentro da arca havia um pouco de maná do deserto, as tábuas da lei e o cajado de Arão. Todos eles eram símbolos de redenção, a provisão material que Deus deu para sustentar a vida do povo, a provisão da lei espiritual do povo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e o cajado, que simbolizava tanto a adoração como a ressurreição, porque o cajado florescia na escolha dos sacerdotes, né? Lá atrás, quando Deus ele estava escolhendo os sacerdotes. Então, no tempo de Moisés ainda. Então, meus irmãos, ali, aquela arca, era o lugar onde se guardava, onde ela ficava, era o Santo dos Santos, apontava para o Messias, para o Salvador de Israel.
então toda a nação de Israel se organizaria em torno do Salvador, do Messias que viria. Davi, ele tinha pleno entendimento disso daí. E o que ele faz? Ele recebe de Deus toda a planta, todas as especificações, tudo como deveria ser, no mais alto nível de detalhamento, para que ali Salomão agora construísse. E isso não seria tarefa fácil, meus irmãos, porque você construir isso daria muito trabalho. Era uma obra de arte sem nenhum precedente em toda a história da humanidade. A quantidade de ouro era muito grande, de prata, e assim como as medidas, os detalhes, tudo deveria ser feito com todo esmero, porque tudo aquilo ali apontava para o Messias e cada coisa tinha um símbolo, tinha um ensinamento para o povo de Deus. De modo que construir o templo não era simplesmente construir um marco religioso, mas era ensinar o povo quem é o Messias, quem é o Deus de Israel e todos os seus símbolos, e cada vez que o povo olhasse para cada coisa do templo, ou soubesse de cada coisa do templo, porque o povo não podia entrar no Santo dos Santos, por exemplo, mas quando o povo soubesse de todas essas coisas, eles tivessem plena convicção da sua própria identidade, enquanto imagem e semelhança de um Deus que, apesar do pecado, redime o povo. Então, meus irmãos, Davi aqui, ele está colocando como centro, não o filho dele, mas o filho de Deus, o descendente que viria. Como Davi se enxergava aqui como mais um adorador. Ele tinha a certeza de que Deus no céu não olhava para o rei Davi, olhava para Davi, o filho dele. Meus irmãos, a gente tem que aplicar isso em algumas coisas na vida da gente, porque a vida da gente se organiza ao redor do culto a Deus. É aí onde a nossa vida se organiza. Nossa vida não se organiza em torno da nossa profissão. Nossa vida não se organiza em torno das nossas finanças. Nossa vida não se organiza tampouco ao redor da nossa família. Mas a nossa família, sim, assim como as nossas finanças e a nossa profissão, se organizam ao redor do culto a Deus, em justo reconhecimento de que tudo que temos, tudo que somos, procede do nosso Deus, e Ele é o mantenedor e sustentador de todas as coisas. E mais do que isso, a palavra fala aqui que para produzir esse culto e esse lugar de adoração, Deus levanta pessoas. Meus irmãos, é interessante demais entender isso e ampliar um pouco isso, porque nós muitas vezes podemos cair no engano de que a gente vem assistir o culto. Na verdade, nós não viemos assistir o culto, todos nós viemos prestar culto. Ainda que haja diáconos escalados, presbíteros escalados, haja grupo de louvor, pastores para liturgia, para pregação, o povo de Deus se reúne para adorar. E a gente ativamente faz parte do culto. Quando nós louvamos a Deus de todo o nosso coração, a nossa voz se une à voz dos anjos dos céus e de toda a criação que louva a Deus perpetuamente. Então, é aí onde a gente se conecta com aquilo que é eterno. É na adoração que nós nos conectamos com o todo da criação. Então é na adoração que a nossa vida, ela desenvolve-se num propósito maior, num sentido maior. É onde a gente se encontra no meio disso tudo. É onde a gente entende qual é a razão do nosso ser e a gente percebe que isso tudo é presente de Deus e é privilégio dele. É obra do Messias Salvador, redirecionando a vida da gente para aquilo que realmente interessa a nós. De modo que a gente vai vivendo a nossa semana, catando para a gente todos os elementos de ação de graças ao nosso Deus e de pedidos a Ele. E quando a gente se encontra aqui junto, solenemente no domingo, para adorar, para buscar ao nosso Deus juntos, é somente pela consciência de que toda aquela semana ela girou em torno do culto ao nosso Deus, da adoração a Ele.
E a gente percebe, então, que isso se amplia para o resto da semana da gente. De modo que aquilo que a gente começa no primeiro dia da semana, no domingo, oferecendo a Deus as primícias da gente e celebrando a ressurreição do Filho dele, vai se ampliando para a segunda, para a terça, para a quarta. E aí a gente vai se configurando, sim, como esse povo de verdadeiros adoradores ao nosso Deus. Então, meus irmãos, é quando pequenos detalhes, eles perdem a importância em função de coisas muito maiores. E a gente para de observar coisas do tipo, mas o ar-condicionado da igreja está dessa forma, mas alguém sentou no meu lugar, mas a música é assim, mas a gente foca em Deus. A nossa conversa é com Ele, a nossa busca é dEle, é por Ele. E o nosso louvor é somente para honra e glória a Ele. Então a gente fica na expectativa e sempre que tem oportunidade a gente vem buscar o nosso Deus. Essa foi a prioridade de Davi. Esse foi o motivo da reunião solene de Davi. Não havia assunto mais urgente que esse para Davi reunir toda a liderança de Israel. Que não fosse esse. E é exatamente por isso que a gente se reúne aqui sempre que a gente pode, para cultuar o nosso Deus, para adorar a Ele, para aprender mais dEle, para se encher cada vez mais dEle. Amém, povo de Deus. Que Deus continue te abençoando, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, minha irmã. Falando ao teu coração sempre, enchendo a tua vida de adoração a Ele. Amém? Deus abençoe muito. Bom demais. Mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender,
Maravilhados prostramos-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo,